sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é gestão de documentos. Os tópicos a serem abordados nessa aula são tipos e métodos de arquivo. Ao término dessa aula, você será capaz de conhecer tipos e métodos de arquivo. Tipos de arquivo podem ser públicos, institucionais, comerciais ou pessoais. Exemplo de arquivo público seria na área federal, estadual ou municipal. Institucionais são escolas, igrejas e clubes. E comerciais, empresas. Pessoais, você pode ter o seu arquivo de fotos, arquivo de cartas, N opções de arquivos. Métodos de arquivo. Existem outros métodos de arquivo, mas nós selecionamos 5 deles, que são os mais usados no passado, vamos dizer assim. Alfabético, em ordem alfabética. Numérico, em ordem numérica. Tanto o alfabético como em ordem numérica, normalmente se tem uma lista com a relação do que se refere, por exemplo, o número 1, o número 5, uma relação para facilitar o acesso, facilitar a localização. E tem também os que utilizam alfanumérico. Da mesma maneira, se tem uma lista no computador, uma lista à parte, com a informação, tal arquivo A2 é sobre profissionais do ano, ou N opções de assunto. O cronológico seria por opções de data. Normalmente se coloca a data mais recente na frente e a mais antiga mais para o finalzinho. E por cores, como exemplo dessas pastas aqui, que facilita a sua identificação. Você já sabe que na pasta, por exemplo, azul, você vai ter o assunto lá, empresas selecionadas para participar da concorrência, por exemplo, da sua empresa. Vai ser fácil você localizar, além da identificação, que é importantíssimo ter identificação na pasta. Nunca deixe uma pasta sem colocar a identificação, porque dificulta na hora de uma pressa, na hora de localizar um documento para procurar. Armazenamento na nuvem. O que seria isso? Armazenamento na nuvem. A nuvem é como se fosse um espaço na internet onde você cria uma pasta e salva todos os seus arquivos. Pode ser arquivo de foto, pode ser arquivo de texto e outras opções, sem se preocupar de ter que levar para onde você for. Você vai poder ter acesso a essas informações de essa pasta em qualquer lugar que você estiver, desde que tenha acesso à internet. O armazenamento na nuvem, a diferença é que em vez de você gravar no HD do seu computador, você vai gravar o arquivo, o arquivo de fotos, N opções de arquivos que você possa ter. Você vai gravar num HD que fica a quilômetros de distância. Essa é a diferença. O que é uma computação em nuvem? O conceito de computação em nuvem, em inglês, Cloud Computing, refere-se à utilização de memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet. Então, tudo é permeado através da internet. Se tiver um problema na internet, você já vai ter um problema de executar um determinado trabalho, mas isso é raríssimo acontecer. Quais são as vantagens da computação nas nuvens? É ter um acesso à informação com agilidade, sem a necessidade de se deslocar para um outro ambiente. Então, em qualquer lugar que você estiver, você tendo um equipamento que te permita acesso, ou celular, ou computador, ou tablet, você tendo acesso à internet, você tem as informações que você precisa naquela pasta que você criou com os arquivos que você necessita. Outra informação, outro ponto relevante, outra vantagem, seria a redução da perda de documento a fatores de tempo e natureza, e também com relação a vírus, que não tem como o seu arquivo nunca vai ser prejudicado por essa razão. E também evita também de hackers invadirem também os seus arquivos, também tem essa segurança também. Além do que, redução de prejuízo com a perda de documentos importantes, porque
no HD do seu computador o seu computador pode ter um vírus ou algum problema e você perde todos os arquivos. Por isso que é importante, no passado, ter o backup dos arquivos importantes que você tem. Arquivando os seus documentos, fotos, as coisas relevantes para a sua empresa, ou particularmente falando, arquivando na nuvem, você não corre esse tipo de risco. Quais são outras vantagens? Redução de despesa e custo, com materiais para escritório, com relação a pagar profissional para cuidar do arquivo, para organizar o arquivo. Com relação à sustentabilidade também, porque hoje as empresas estão se preocupando muito com a sustentabilidade. Inclusive, esse é um parâmetro de competitividade entre as empresas. Quem vai comprar um serviço sempre se preocupa se aquela empresa que eu vou comprar um produto, se essa empresa está se preocupando com a sustentabilidade. Então, no caso aqui, a sustentabilidade que a gente está se referindo é com relação à redução de documentos impressos, que você não vai precisar imprimir. Você vai ter a opção de ter na tela do computador ou na tela do seu celular a qualquer momento, desde que você tenha acesso à internet. E dificuldade de fraudes também é um outro ponto positivo. Quais são as desvantagens? A desvantagem é você não ter o acesso à internet. Porque se você não tiver acesso à internet, isso vai comprometer o seu trabalho, você não vai poder executá-lo. E outro ponto também de desvantagem é com relação à velocidade, que se você não tiver uma internet com uma boa banda, com um mega excelente, o sistema pode ser comprometido. Normalmente as empresas têm esse tipo de mega elevadíssimos nas empresas que não vai correr o risco de não ter acesso à internet. Isso é mais no caso pessoal, quando a pessoa contrata menos megas. É mais essa situação de não ter os megas é mais uma condição pessoal do que com relação à empresa. Então aqui nós temos aqui os 5 motivos para a empresa promover a digitalização dos documentos. Economia de recursos, não vai imprimir papel. Economia de espaço, que não vai ter que ter um espaço para armazenar os documentos. Você tem que organizar os documentos. A memória do computador, quando você tem que organizar, também demanda ter uma memória grande para poder armazenar todos os documentos que são necessários arquivar. Agilidade de busca, porque basta você colocar uma palavrinha, você consegue buscar todas as informações. E o acesso remoto e segurança potencializada, que aí essa segurança potencializada nós falamos nos slides anteriores, que seria evita fraude, evita vírus. Então há outras opções, outros motivos pelos quais as empresas fazem a opção pela digitalização de documentos. Mas aqui nós selecionamos os que nós consideramos os principais. No caso do Saiba Mais, vocês vão ter acesso a esse site que vai dar noções básicas para a organização de arquivos. Então, nesse conteúdo, tem muita informação. Vocês vão poder aprimorar melhor o conhecimento de vocês. E uma outra dica seria vocês se aprofundarem com relação a esses equipamentos de nuvem, de armazenamento, melhor, na nuvem, e outras opções que possam vir de tecnologia. É importante para a secretária estar atualizadíssima sempre com relação a tudo, inclusive com relação à tecnologia. Formas de fazer a coisa mais rápido, mais eficiente e de melhor qualidade. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre gestão de documentos. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!